Olá. Saudações. Usando todos os termos e jargões das línguas novas e antigas. E há quanto tempo? Acho que a última vez que algum de vocês me escutou, provavelmente foi, bem, na época do grande isolamento, da quarentena, da praga, da gripezinha. Olha, vai fazer 5 anos. Já passou de 5 anos. Uns 5 anos e alguns meses. Espero que estejam bem. Fico feliz de voltar aqui. Devo dizer que muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Desde da última vez que eu falei no Pokémon. Aquelas, o que, 3 horinhas e meia? 2 horas e meia de Pokémon? Que eu falei por horas sobre esse assunto. E... é até nostálgico, porque muita coisa realmente mudou na minha vida, né? Mudei de casa 2 vezes. Terminei um namoro, comecei outro namoro, terminei outro namoro. Mudei de cidade, por sinal. Eu não sou. Mudei de casa 2 vezes e mudei de cidade. Consegui, não um, mas 2 empregos. Estou nessa. Tenho 2 empregos, sem contar os freelancing da vida. Comecei vários cursos, terminei alguns cursos técnicos. Muita coisa aconteceu. Grupos de estudo aqui e ali. Emagrecer e engordar, como sempre. Pagar boleto. Mas. Mas realmente, muita coisa acontece em 5 anos, se a gente para pra pensar. Eu, sinceramente, espero que quem esteja me ouvindo tenha passado bem por esses 5 anos. Eu falo dessas coisas, mas teve seus momentos intensos e pesados. Eu perdi pessoas nesse tempo. Algumas, bem, como dizem em um dos meus empregos, viraram estrela. E outras, bom, se foram. Não estão mais em minha vida. Mas é assim a vida, não? As coisas mudam. E nesse sentido eu mudei também. E por incrível que pareça, nesse tempo todo, voltar aqui não estava a princípio nos planos. Mas aí aconteceu uma coisa, pessoal. Uma coisa interessante. Algumas pessoas vieram me contatar e me falaram que gostavam de me ouvir falar. Elas disseram uma coisa que pra mim foi muito mágica, que foi a ideia de que eu as fazia companhia. Eu, em meu completo absurdo falatório, envolvendo meus interesses, meus hiperfocos, call it whatever, eu gerei prazer, companhia. Eu auxiliei pessoas em momentos aleatórios. De formas diferentes, é claro, né? Mas eu acho interessante isso. E ter ajudado alguém, e ter dado companhia. O que me fez pensar que, assim, muitas das coisas que eu vivi na minha vida foram bem solitárias. Descobertas, coisas, medos. Muita coisa realmente foi bem solitário. E eu sou da ideia que ter tido uma companhia naquela época teria sido muito bom. E assim me juntou a coisa de eu sinto que eu poderia dar o que eu tanto desejei. Uma companhia para alguém. Porque eu sinceramente sinto que eu não tô falando sozinho aqui, né? Eu falo com você, que vai me escutar em algum momento. Seu dia, da sua tarde, da sua noite, na sua ida ao trabalho, na sua volta ao trabalho, na sua ida para casa, na volta da escola, or something. O que seja.
talvez numa viagem, que a pessoa, é uma coisa que eu faço muito, né? Eu ouço muito audiolivro, muito podcast em viagem, né? Se me permitirem, eventualmente eu vou recomendando canais de YouTube que eu uso pra ouvir nas viagens. Ah, pessoas que, bom, esses YouTubers também se tornaram, aspas, minhas companhias, né? Salve especialmente pro Elba do Fazendo Nerdice e o Rafa do Formato Farfã. Sem contar outros, mas esses dois realmente foram bem especiais. Estão sendo, né? Os acompanho até hoje. Enfim. E aí eu pensei que eu poderia também gerar essa companhia. Eu queria ser essa companhia para outras pessoas. Eu queria poder propiciar essa segurança, esse acolhimento em momentos difíceis. Às vezes ter alguém falando com você ou comentando alguma coisa, ou que seja, algo com o que você se identifica, ou é vasto a gama para repertórios disso aí, mas basicamente eu queria poder fazer isso. E eu descobri que eu fiz isso, sem eu saber. E assim eu decidi retomar. Muito provavelmente, especialmente nesse começo, vai estar sempre nesse mesmo molde de conteúdo. Só eu falando e uma imagem estática na tela. Porque eu não tenho. Primeiro, para começar, eu não tenho um bom computador. Minha máquina é extremamente fraca, lenta e funcional. Para ligar esse computador agora para fazer essa gravação foi uns bons 20, 30 minutos. Só para ligar e ele acordando. É a vida, né? Eu nunca investi em máquina direita, assim. Computador. E. How can I say this? Como é que eu falo? E tem o detalhe que eu também não sou um bom editor de vídeo. Eu conheço bons editores de vídeo, pessoas que editam, né? Não o editor à máquina, o editor o profissional. Pessoas que são extremamente capacitadas para isso. Eu só não tenho cacife ainda para pagar o pessoal. Mas quem sabe num futuro em que não seria apenas a minha voz ecoando nas suas caixas de som, fones de ouvido ou o que seja, alto-falantes. Mas eu fiquei com isso. De trazer esses vídeos de volta. Nesse antigo molde meu. Comigo falando sobre algum assunto. Divagando nele. Né? E olha como eu divago, né? 3 horas e meia falando de Pokémon. Eu acho que eu não cheguei nem a... Sei lá. Eu nem lembro. Faz muito tempo que eu gravei e eu não peguei pra ouvir de novo. Mas eu realmente não... Eu divaguei bastante. E eu gosto desse elemento de divagação. Eu gosto bastante. Aqui não é necessariamente vamos dizer assim, um canal e um programa informativo per se, assim, documentário, né? Ele é algo mais leve, mais solto, mais simples. Às vezes até talvez contemplativo, porque eu acesso esses momentos de contemplação. Se eu fico muito em silêncio, às vezes é porque eu pensei alguma coisa. Se eu elaborar isso ou não, eu eventualmente falo aqui. Mas essa coisa da companhia foi bem importante, bem interessante. E que nisso eu elenquei, né, alguns assuntos para outros vídeos, né, para eu produzir no futuro. Mas eu vou com certeza aceitar sugestões. Tem coisas que eu posso muito bem dominar e tem coisas que eu posso não dominar, mas nada com uma pesquisa, não, uma boa pesquisa. E não estou dizendo de mandar o chat GPT me explicar sobre, sei lá, o que é Conan Bárbaro, o que é física quântica. Eu ir lá, dar aquela pesquisada, dar uma olhada no Wikipedia, olha um artigo, vê alguém falando, escreve, caça um livro, lê ali o livro. Legal, sabe? Aquele quezinho assim de pesquisa. Still Machine and Human. Mas, então, fiquem à vontade para deixar suas sugestões. E também,
Se quiserem também, eu dou salve também aqui nas gravações. Manda um salve aí pra mim aqui, ó. O João da padaria. Aí eu mando na gravação do próximo vídeo. Os salves que pediram aqui. João da padaria, salve João da padaria. Salve pra Dona Paula, salve Dona Paula. Por aí vai. Por quê? Porque não, sabe? Cumprimentar as pessoas. Aqueles que nos escutam. Eu pensei na frase, né? Que em inglês é to acknowledge our existence. Mas que seria de validar, de entender, de saber nossas existências. Porque eu sei que vocês existem. Sei que vocês me escutam. E é aí que está a mágica do negócio. Nos escutamos. Vou pegar aqui a lista, só um segundo, das ideias. Um segundinho. Deixa eu só achar a página aqui, só um segundinho. Aqui, eu tava estudando filosofia aqui. Aqui, achei. Antes de eu prosseguir, eu tava pensando na questão de que eu também penso em produzir, antes de eu só seguir com os tópicos para esses podcasts solitários, as companhias, né? Eu penso em fazer mais duas coisas. Fazer isso em inglês, né? Porque eu gosto muito da língua inglesa, eu gosto de falar inglês e tal. Aprendi muita coisa com a língua inglesa. Então eu pretendo fazer esses mesmos assuntos com a língua inglesa. E mais duas coisinhas. Eu tenho planos de colocar alguns projetos que eu tenho com alguns amigos aqui da cidade, né? Tanto na minha cidade quanto os de fora da cidade, né? Gente que eu conheço e tal. Vou colocar aqui alguns projetinhos. Esse neste caso eu não vou falar muito a respeito, mas é uma produção aí que a gente vai fazer e tal, que envolve voice acting, né? E vai ser bem legal, espero que... Porque a ideia é que mais brasileiros acessem uma série que ninguém conhece. Enfim, depois eu vou explicar isso melhor. Mas a outra coisa é que eu gostaria de colocar mais textos que eu narre, textos que eu escrevo. E um desses textos que eu mesmo escrevo, que eu queria compartilhar, é a brincadeira e as histórias do Fantasma no Multiverso. Spoiler alert, eu gostei, nesse meio tempo, né, eu aprendi muito sobre Magic the Gathering, jogo de cartinha, né? E Magic the Gathering, bem, tem uma lore, tem uma história dentro das cartas, que é contada em várias mídias, mas nas cartas também. Livro, quadrinho, etc. E eu gosto muito da lore. Gostei muito. E um dos conceitos que eu gosto muito lá é a ideia do Planeswalker, do viajante do multiverso. E eu penso que o multiverso das mídias, né? Cultura pop, é pano pra manga. Eu posso fazer minhas, aspas, fanfics, né? Formas mais, né, brincalhonas e divertidas do meu jeitão, com esses universos que eu tanto sou apaixonado. E publicar através desse meu personagem original, o Fantasminha, que, bem, viaja pelo multiverso. Tem aventuras e desventuras. Eu tenho algumas coisas escritas que eu escrevo por diversão e eu li pra minha família e eles gostaram. E por que não compartilhar com vocês? Não? Bom, recados dados. Vamos seguir aqui com a elencação das ideias. Vamos lá. As ideias não são poucas, não. São algumas boas aqui para eu conversar com vocês no futuro. Zelda, Kingdom Hearts, Warcraft, Sonic, King of Fighters, Street Fighter, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Warhammer 40k, Warhammer 40k, Mega Man, Donkey Kong, Star Wars, Senhor dos Anéis, Streets of Rage, Mario, Kirby, adoro, God of War, Jack and Dexter, Sly Cooper,
Ori! Abraço processores! Ori! Rayman, Star Fox, Dungeons and Dragons, Naruto, One Piece, Fallout, Bleach, Vampiro a Máscara, Lobisomem ou Apocalipse, Mago a Ascensão e Changeling o Sonhar. Hunter x Hunter, Castlevania, série, jogos, livros, etc. Fire Emblem e Elder Scrolls. Essas são as coisas que eu tenho elencadas por agora, né? Eu não contei, mas é uma listinha bem grandinha de material, então pra terminar ela vai ter muito pano pra manga, muita pesquisa, muita coisa pra falar e muita conversa nossa, né, meu amigo? Mas basicamente acredito que seja isso. Eu não tenho acredito que eu não tenho mais nenhum recado. Recados dados. Se eu vou dar o spoiler logo, eu pretendo fazer com que o meu próximo episódio, né, da série que eu vou produzir seja sobre The Legend of Zelda. Gosto muito. Eu tenho meio que um quarteto de coisas de cultura pop que são as 4 coisas da cultura pop que eu mais amo: Zelda, Kingdom Hearts, Final Fantasy VII e o Warcraft. Eu não coloquei Final Fantasy VII na lista porque eu achei que seria paia só falar do 7 e não falar de todo o resto da franquia. É que o problema é que eu só joguei o 7, joguei o 12, joguei o 13 e joguei o 15. E é a vida, sabe? Eu não consegui jogar os outros. Porque vida acontece, entendeu? Não deu pra jogar os outros. Mas, quem sabe, né, um dia, né? Mas se quiserem, eu falo do 7 sim, cara. Podem falar assim que eu falo bastante do 7 sim. Eu tenho bastante pano pra manga do 7. O maluco viciado no 7. Eu tenho aqui. Eu tenho uma Fusion Sword que eu montei de madeira e uma Buster Sword de madeira. Sem contar que essa Buster Sword que eu tenho aqui em casa, que eu montei de madeira, ela é a segunda Buster Sword que eu tenho. Porque a primeira eu quebrei. Eu quebrei. Sem querer, eu quebrei ela, eu brandi ela errado, eu quebrei, separou o cabo, espada. E aí a espada virou... Bem, a lâmina virou uma tábua de passar roupa. Uma fita, não. Mas ainda tem essa situação. Bom, eu acredito que a partir daqui eu acho que eu vou começar a divagar um pouco sobre a época da pandemia. Porque eu acho que é interessante. Sobre o que aconteceu e o que tá acontecendo agora. Pelo menos as coisas que eu fiz e eu acho que é uma forma até de agradecer as pessoas com quem eu interagi naquela época. Se você, que tá me ouvindo agora, não tem interesse em ouvir eu divagando sobre essa minha época e com quem eu interagi e o que eu fiz, não tem problema. No hard feelings, mate. De boa. Sugiro só parar por aqui o áudio e pode seguir, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda está aqui, muito obrigado pela sua atenção. Comecemos. Cara, na pandemia, que depois, mais ou menos da época que eu fiz o primeiro, o protótipo, né, o piloto e o do Pokémon, tomar água. E do Pokémon, aconteceram algumas coisas, né? Primeiro, eu fiquei preso, né, dentro de casa, procurando emprego, especialmente na parte do offline, né? Não do offline, é home office. E procurando emprego, tentando conseguir renda de alguma forma. Algumas dessas rendas foi tradução, rendas, né, entre aspas, né, ganhar um trocado. Fiz desenho uns, a minha artezinha do fantasminha aí, foi eu que fiz. Fiz desenho, uma coisa aqui e ali. Mas também procurei distrações, né, coisas pra explorar, né. E uma das coisas que
ressuscitou em minha vida? Umas não, várias. Eu me mergulhei profundamente em várias coisas, mas algumas que valem ressaltar. World of Darkness, que é um cenário de RPG, né, um mundo fictício, que se baseia no nosso mundo, só que com uma pegada mais punk gótica, em que seres sobrenaturais e magia existem. Né? Lobisomens, vampiros, magos, fadas, múmias, demônios, caçadores, acho que eu tô esquecendo alguma coisa, Promethean, e fantasmas, Wraith, grande Wraith. Fantasmas rondam o nosso mundo, estão ao nosso redor e influenciam nossa vida diária de alguma forma. Querendo nós ou não. Tem um vídeo muito bom em inglês sobre o World of Darkness do Brufal Fabusa. Pra quem quiser, muito bom. Tá em inglês, mas é muito bom. Fala bastante do que é a ideia de World of Darkness. É uma bela introdução. O cara manda bem pra caramba. Bruva Alfabusa, como a gente escreve, né? Enfim. Foi o World of Darkness. E foi Warcraft. Foi a época que eu mergulhei realmente de cabeça em Warcraft. Teve outras coisas que eu também mergulhei, além dessas duas. Como Warhammer 40k, eu já conhecia, já tinha uma noção, mas explorei mais. Mas Warcraft e o World of Darkness, batata. Foi a coisa que eu mais explorei, assim, nessa época. Warcraft foi na parte de livros e jogos. E, meu Deus, muito vídeo de lore. Palmas para o Platinum All, pro Wolvito, que fez uma... O Wolvito é brasileiro, ele fez uma compilação... Ele fez basicamente a lore inteira da Primeira e Segunda Guerra dentro da lore do Warcraft, muito bem feitinho em português. Ele fez muito bem feitinho. Super recomendo. Lore Warcraft Wolvito. V-I-I-T-O. Ele fez há muito tempo, eu nem sei se ele mexe no canal dele, cara. Mas é muito legal o negócio dele. Gostei bastante. O Nobel, N-O-B-B-E-L, acho que é Nobel 91, que é um maluco, um gringo aí que tem muito vídeo de lore também. Ele tem um tom mais monotônico, assim, meio assim, eu não gosto muito do jeito dele de falar, assim, de narrar, mas é o jeito dele. Ele também, o conteúdo do canal dele tem muita coisa mesmo. Se você passa por esse jeitão dele de narrar, que eu particularmente não gosto, mas é porque é o jeito dele, cara, é ótimo o trabalho dele. Ele tem muita informação, ele manja muito da lore de WoW. Mas aí veio a questão. World of Darkness. No World of Darkness, eu tomei a decisão de ouvir tudo que eu pudesse envolvendo World of Darkness que fosse principalmente brasileiro, né? E o que eu encontrei de forte, que eu me identifiquei e gostei bastante e ouvi até o último episódio, começando do começo. Um abraço pra Nação Garou. Pessoal da Nação. Pessoal de um podcast muito bom. Eu gosto bastante do podcast. É bastante informativo. Os caras mandam muito bem. Eles manjam muito de Lobisomem Apocalipse. Mesmo assim. Eles se dedicaram muito a isso. Eles têm livros publicados. Se eu não me engano, na data de agora são 5 livros publicados. O Brasil em Fúria, Sangue Nativo, que eu ajudei a escrever. O Primeiros Uivos, que eu fui beta tester. Axis Brasilis. E tem um novo que eu esqueci o nome, Guerras no Sertão, ou alguma coisa assim, que a história se passaria no Nordeste brasileiro, né? Bem legal. Acho que envolve o Cordel da Fome, coisa do tipo, mas eu não li o livro ainda, eu não consegui pegar ainda. E o Pontos Queimadas também, o Pontos Queimadas. Esqueci também do Pontos Queimadas, muito bom também. Então eu entrei no servidor deles, de Discord, conheci muita gente legal. Abraço, Carne, grande Carne, conheço pessoalmente,
felizão de conhecer essa pessoa, com a Renata, a esposa dele, dois amores, duas pessoas lindas, maravilhosas, incríveis, uma das melhores mesas que eu joguei, grandes aprendizados em lobisomem, foi na mesa do Carne de Nova York. Teve a pessoa que basicamente me incentivou a ir atrás disso, o Skarma, grande Gibbsy. Abraço, Skarma, espero que esteja tudo bem aí com você. Saudades, bonitão. O Skarma, grande Skarma, que o grande Nuisha. Saudades. E a galera da nação, o pessoal com quem eu conversava, que tava lá comigo, que interagia bastante comigo. Pô, todos o pessoal que tava lá, tanto os administradores, o pessoal do podcast, como o Chocos, o Pedro, o André, esse pessoal. E o pessoal que jogava comigo também. São muitos nomes, eu não lembro de todos, mas joguei bastante com bastante pessoa. Então assim, pessoal, pelo menos uma vez na semana. Só um pouco. Água. Ótimo. O que mais? Sim. Em paralelo, eu me juntei com um outro pessoal também, um outro servidor de Discord, o qual eu posso não ter interagido necessariamente nos chats gerais com muita frequência, porque, sei lá, minha brisa é diferente. Não sei se é por questões de gosto pessoal, de idade, eu acredito que eu sou mais velho, assim, em relação a boa parte dos membros do canal lá. E tá tudo bem, isso não é um problema, só porque sou mais velho, tenho outros repertórios, tenho outra cabeça, tenho outro jeito, eu acabo não entendendo certas coisas e não interajo muito. Então é eu, o idoso aqui justificando. Mas ainda assim eu tinha um carinho muito grande, né, que era o canal do Recanto da Vulpe, o canal da... Nossa, Recanto da Vulpeira é outra coisa, eu vou contar depois. Mas é o canal da... Meu Deus, é da... Aqui, achei. Kitsune Arts. A galera do Discord da Kitsune. Da Débora e do Ramon. Cara, eu mestrei um RPG lá de Final Fantasy. Que eu usei um mapa, que eu meio que criei esse mapa, como um mapa meio que padrão para mesas iniciantes, né? Envolvendo fantasia medieval. E eu mestrei Final Fantasy pra essa galera e, cara, foi divertido, hein? Foi gostoso. Pra caramba o RPG, cara. Sem contar que, putz, era super gostoso. A galera lá era muito amorzinho, muito wholesome, tá ligado? E era um pessoal com um repertório muito vasto. E eu gosto disso, de pessoas com repertórios vastos, paixão, amor pelo que ama, sabe? Tem um fogo ali. Isso é bom, isso era bem legal. Eu sinto saudades, assim. É porque eu não entro mais no Discord, né? Pelo simples motivo que eu não tenho mais tempo. Eu trabalho muito, mesmo. Tô na 6 por 1, 2 empregos, né? E sem contar a parte de curso. E quando eu chego em casa, parceiro, eu quero ler meu livro, quero ver talvez minha série, quero fazer meu exercício, que eu preciso fazer exercício pra me manter saudável, porque eu tô envelhecendo, tá ligado? Mas assim, eu tenho um carinho grande por esse pessoal. Como é que tá? Como é que tá a Vicky? O Bubsy? Como é que tá geral? Como é que tá os próprios, né? Como é que tá Ramon e como é que tá a Débora, né? Espero que estejam tudo bem. Então, assim, este momento eu dou o meu agradecimento por vocês terem sido a minha companhia também naquela época. Nesses tempos difíceis que foram a época de 2020. Foi um ano bem complicado. Sem contar que tinha uma galera de São Paulo, né? A galera... Pera aí que eu vou instalar o pescoço. Aí. A galera de São Paulo da minha faculdade, né? Que a gente tinha mais contato nessa época. E a gente... Nossa, conversamos muito. Jogamos alguns RPGs aqui e ali e tal. Ai. Grande Brasil em Fúria. Acho que a gente jogou basicamente os nossos RPGs que a gente tinha. O pessoal da faculdade, a gente tinha uma mesa
de Tormenta RPG, não sei se o pessoal aí que me escuta conhece, mas Tormenta RPG, que durou uns 5 anos, 5, 6 anos, muito bom. Foi muito ótimo, assim. Maravilhoso, assim. Os personagens deles eram divertidos, as dinâmicas, os dramas, a história. Foi incrível mostrar pra esse pessoal, sabe? Então, vamos mandar esse salve aí pro Lucas, pro Poris, pro Arthur e, apesar de não ter participado muito da mesa, mas também não deixou de ser uma incrível companhia também, o Sato. Então, um abração pra vocês aí. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Então, eu penso nesse pessoal, sabe? Nesse meio tempo eu fiquei em 2020 assim, sabe? Nessa época de ficando no servidor, jogando com os amigos. Eu comecei uma brincadeira lá pra fazer exercício que não podia sair de casa, então eu fazia os treinos em casa e tal. Foi uma época que eu emagreci e engordava muito, né? Bizarro assim, cara, bizarro. Enfim, já 2021 eu mudei de cidade, larguei de São Paulo, vim pro interior. Estou no interior, fui para Araraquara, gosto dessa cidade, gosto bastante de Araraquara. Conheci muita coisa aqui. E aqui eu conheci pessoas incríveis. Pessoas incríveis. Com as quais eu sinto que eu tenho um privilégio de estar perto delas hoje em dia. E quero mandar meu salve pra elas, né? Mandar esses altos salves pra elas. Vou mandar aqui, pra começar. Acho que eu não tenho uma ordem específica, mas vai de cabeça. Eli, minha professora, maravilhosa, incrível, perfeita. Abração e beijão. E até o Fada. Estamos aí já já. Tem o Moi Moi. Oi, Moi Moi! Você tá bom? Eu tô gravando aqui, Moi Moi. Pro meu Moi Moi. A mensagem agora. Ah, ai, minhas costas. Ui, passou. Passou. E, bom, falei pro Dani e pra Fabi. Casal aí. Parceiros do RPG, parceiros na vida, parceiros aí nas atividades, nos rolês. Um salve aí pra vocês. Um abração e até a próxima terça-feira que nós vai de caminhadas. Um salve pro Gustavão, pro Vitor e pro Seskine, galera da RPG aí que joga comigo, que estão jogando aí no presencial. Essa molecada me propiciou RPG presencial, fazia muito tempo que eu não tinha, tanto como jogador como mestre. Faz tempo mesmo. Então, obrigadão aí pra essa galera. E também não posso deixar de dar o salve pra minha família, pra minha irmã, oi, Balhau, pra minha outra irmã, oi, Balhau, faz bolões, né? Pro meu pai, fala, pai. Será que o pai ouviu até aqui, ó? 30 minutos de gravação já. Será, pai? Pra mamãe, pro meu padrasto, o Rogério, pra família, né? Que me acompanharam nesse meio tempo, né? E aqui em Araraquara eu conheci muita gente, né? Essas pessoas, esses amigos que eu citei, eu conheci tudo aqui. E tem sido ótimo. Tem sido realmente ótimo. Uma coisa incrível. Uma bela experiência. Ah, esqueci da Lua. Abraço, Lua. Sei que tá o pessoal do teatro, né? Que eu fiz curso de teatro, né? Um abraço pro pessoal do teatro. Grande. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Eu duvido que o pessoal dos grupos de estudos vão lembrar de mim. Porque, sei lá, rolê de grupo de estudo tem uma seriedade ali, né? Uma coisa mais meio sei, profissional. Já nos outros não tem isso, saca? Não tem essa seriedade. Pode ter um profissional, mas não tem a seriedade. Grupo de estudo eu acho meio difícil. Mas é. Mas é isso, sim. E eu vejo que teve essas coisas que eu agradeço muito, assim. Porque em 2021 ainda tinha a pandemia, né, pessoal? Ela tava ali ainda. Então foi essas mudanças, essas coisas novas. Essas mudanças na vida. Foram muitas mudanças mesmo, pessoal. Mas ó, eu fico feliz de saber que eu tive a oportunidade de conhecer esse pessoal, de reconhecer outros pessoais, e que agora eu tô nessa nova fase para gravar
esses conteúdos e essas falas. Eu desejo a todos que me escutam uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Safe travels. E nos vemos na próxima. E que a próxima gravação de The Legend of Zelda seja tão interessante e divertida quanto, bem, sempre foi. Até depois, pessoal. Boa noite.